never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, galera do 7º ano. Boa tarde a todos. Hoje nós iremos, dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. Hoje a aula ela não vai ser uma aula explicativa, nós não iremos explorar um novo conteúdo. Como de costume nós fizemos a semana passada, as nossas aulas, hoje nós iremos fazer a correção iniciando o nosso capítulo 3, certo? Nosso capítulo 3, que nós iniciamos na primeira aula, falando sobre o nosso gênero textual, que é a crônica. Aí, o que foi passado? Que foi passado para vocês fazerem a leitura e responderem a atividade do nosso primeiro momento, que foi a crônica no meu tempo, certo? O título da crônica. Então, eu convido a vocês, porque é essencial que vocês façam uma correção, para vocês saberem onde vocês acertaram, onde vocês erraram, onde houver dúvidas, que vocês me procurem, para ficar esclarecido tanto para vocês, quanto para mim. Eu vou saber se vocês conseguiram realmente compreender o conteúdo, certo? Então, é muito essencial que vocês façam isso. Então, a atividade foi feita, os alunos me enviaram e hoje nós iremos fazer a nossa correção, certo? Então, eu convido vocês a assistirem o vídeo com os livros em mãos, para que façam a correção. A nossa atividade, Desvendando os Segredos do Texto, da nossa primeira crônica, do nosso primeiro momento, é a página 94, certo? Aí vamos lá. Que tipo de narrador encontramos nessa crônica? Então, nós já falamos nas aulas passadas, não só através dos vídeos, mas a gente já tinha iniciado em sala de aula os tipos de narradores, que vocês já estudaram: o narrador observador e o narrador personagem. O observador, ele vai apenas contar aquela história de um certo, vamos dizer assim, de uma certa distância, ele não vai participar, ele vai apenas narrar, contar. E nós temos o narrador personagem, que é aquele que presencia, aquele que participa da história. Ele conta a sua própria história, Nós temos o narrador onisciente, que é aquele que vai saber até os pensamentos, dos personagens, passado, do pensamento e etc. Mas o onisciente a gente vai ver mais à frente, certo? Então, dentro dessa crônica, no meu tempo, vocês conseguiram encontrar o tipo de narrador? Isso, o narrador personagem. O título da crônica já fala, no meu tempo. Se é no meu tempo, então sou eu que irei contar a minha própria história. Então, foi o narrador personagem. 2. Identifique no primeiro parágrafo do texto a palavra que resume todos os fatos relatados nele. Conseguiram encontrar uma palavrinha pequenininha? Isso, a palavra é assim. Ela já relata todos, resume todos os fatos ocorridos no primeiro parágrafo. 3. Resumidamente, na narração, temos o desenrolar dos fatos imaginários. No relato, temos o desenrolar de fatos reais. E na descrição, temos a apresentação de características de personagens, espaços, objetos e etc. Isso nós vimos lá na nossa aula de produção textual, os tipos de crônica. E onde eu estou aqui? Nessa crônica temos a predominância da narração, do relato ou da descrição. Então, de acordo com o que nós estudamos sobre os tipos de crônica, vocês conseguiram encontrar aqui qual tipo se enquadra dentro de cada uma? Essa crônica é uma narração, é um relato ou uma descrição? Certo, é uma descrição. Por quê? Porque ele vai descrever o ambiente escolar, certo? 4. A descrição dos personagens pode ser feita de várias maneiras, desde a simples atribuição de adjetivos até a indicação de maneira de agir, das reações e etc. Que os personagens apresentam.
Nessa crônica, Veríssimo apresenta alguns personagens individualmente. Não individualmente, mas em grupo. O grupo dos nerds, o grupo do fundão, o grupo da bunda de aço e por aí vai. Pensando nisso, indique os adjetivos ou as expressões adjetivas que poderíamos atribuir a cada um dos grupos a seguir. Atenção, é possível mais de uma resposta, certo? Então poderão marcar, né, mais de uma opção. A turma do apagador, ela era o quê? Letra A, era uma elite. Letra B, queridinha da tia. C, teimosa. D, excêntrica. E, prestativa. Essa aqui eu creio que vocês marcaram mais de uma, então vamos lá na correção. A letra A era uma elite. Letra B era a queridinha da tia. E a letra E, prestativa. Então são 3 adjetivos que, no caso, né, se dá dentro da narração. A turma do apagador. Não vou falar todas para não ficar muito grande. Os bundas de aço. Letra A, os dedicados. Letra B, alguns eram solitários. E a letra E, esquisitos. Então são os adjetivos também adquiridos dentro do texto aos bundas de aço. Os certinhos. Letra A, não eram sempre apagadores. Letra D, comportados. E letra E, cuidadosos. Também são as características dadas ao grupo, né, dos certinhos. Se conseguiram marcar uma, duas, se conseguiram marcar mais 3, melhor ainda, certo? Então façam aí a correção de vocês. Quinta, de que modo os certinhos se definiam? Aí nós temos aí as alternativas A, B, C, D. Eu já vou falar, né, qual é a alternativa. A alternativa correta para definir os certinhos foi a letra A. Por não serem puxa-sacos como os apagadores, nem estranhos como os bundas de aço. É a alternativa correta, certo? Sexta questão. Quando passavam para os graus superiores, os apagadores podiam perder sua função. Segundo parágrafo. Marque a alternativa em que o termo destacado no trecho acima foi substituído, mas não ocorreu mudança de sentido. Aí nós temos as alternativas A, D. A alternativa correta é a letra C. No instante que se passavam para os graus superiores, os apagadores podiam perder sua função. Então essa é a alternativa correta para a sexta questão. Letra C. Ok? Sétima. De acordo com o texto, qual era a única comunicação mantida entre as criaturas do abismo e a frente da sala? Nós temos as alternativas também de A a D. E a alternativa correta é a letra D. Os ocasionais mísseis disparados. É como eles se comunicavam, né? Através dos disparos. Oitava. Em que posição da sala ficava a massa? Alternativas de A a D. A correta da oitava é a letra D. Atrás dos apagadores, dos certinhos e dos bundas de aço. Então a massa, né? Porque se dividiram em grupos e a massa, como nós sabemos, é a maioria. Então elas ficavam atrás dos apagadores, dos certinhos e dos bundas de aço. Nona. Nunca entendi, na verdade, porque se sujar com pó de giz era considerado um privilégio. Segundo parágrafo. Assinale a alternativa que substitui a expressão destacada nesse trecho sem alteração de sentido. Então, vocês irão fazer a troca, né? Mas que a frase ela não perca o seu sentido. Nós também temos de A a D, as alternativas. E esse porquê ele poderia ser trocado pela letra B, o motivo pelo qual. E não mudaria o sentido da oração, da frase, certo? 10ª questão. Em seu tempo de escola, o narrador se considera Temos as alternativas de A a D. E a alternativa correta se
encaixa na letra B, frequentador de aula. Não sejam esses, certo? E só relembrando aqui, fala, né, sobre se sujar de pó, de giz. Na nossa escola nós não temos essa denominação porque nós já estamos, né, numa evolução do quadro negro. Nós já temos o quadro branco, né, e a gente utiliza pincéis. A evolução, mas no meu tempo, minha gente, era no giz, viu? A tia de você já tá ficando velha. A 11ª. O narrador do texto se inclui em que grupo de alunos? Se ele conta a sua história, né? Ele vai se enquadrar em um desses grupos. Qual grupo vocês acham que ele se encaixa? Nós temos, vou até falar, né? Letra A, turma do apagador. B, certinhos. C, centrão desconsolado. Ou D, criaturas do abismo. Sim, o narrador se enquadra no centrão desconsolado. Letra C. Então, façam a correção de vocês. 12ª. Ao ocuparem fileiras de frente da sala, os bundas de aço tinham que finalidades? Qual a finalidade de ser o bunda de aço dentro do texto? Alternativas de A a D. A correta é a letra A. Estar mais perto do quadro e não perder nada. É basicamente o que se vive também nos dias atuais, né? Nós temos os alunos que preferem ficar à frente, não perder nada. E não estão errados, estão certíssimos. 13ª. No penúltimo parágrafo foi empregada a palavra cuja. Vimos aí dentro, né, das aulas passadas, que é o pronome cuja, em sua forma feminina. A que termo do parágrafo esse pronome se refere? E aí, conseguiram encontrar? De A a D, a correta é a letra A, as criaturas do abismo. 14ª. Como vimos, a crônica é um gênero textual que tem relação com a ideia de tempo e consiste no registro de fatos do cotidiano em linguagem literária. Conotativa. Também já estudaram a conotação, a denotação, sabem, né, do que nós estamos falando. A crônica pode receber diferentes classificações. A lírica, em que o autor é nostálgico e sentimental. A humorística, em que o autor faz graça com o cotidiano. A crônica, ensaio, em que o cronista ironicamente tece uma crítica ao que acontece nas relações sociais e de poder. A filosófica, que reflete sobre um fato ou um evento. E a jornalística, que apresenta aspectos particulares de notícias ou fatos, podendo ser policial, esportiva ou política. Nessa crônica, temos a predominância de qual classificação? Conseguiram aí enquadrar a crônica no meu tempo em uma dessas? Parabéns para quem colocou classificação humorística. Então ele ressalta, né, dentro da crônica a divisão de grupos de uma forma humorística. Dá até para a gente trazer para o nosso cotidiano, na verdade, e a gente saber mais ou menos quem é quem, né? 15ª. A palavra crônica é derivada do grego cronos. Nós já também falamos, né, que significa o deus do tempo, né? Que é o tempo. No Brasil, esse gênero ficou associado aos jornais impressos. E cronistas utilizam a realidade como matéria-prima, inspirando-se nos fatos do cotidiano e apresentando-os sob um ponto de vista pessoal, geralmente poético ou humorístico. Então vai depender do tipo de crônica que ele irá utilizar. Nós falamos sobre a crônica descritiva, né, que tem que descrever ao máximo. O nome já diz descrever, a descrição ou do ambiente, ou do animal, ou seja, do que o cronista for falar. A narrativa vai ser mais aquela... Dentro, né, da narrativa vai ter a base espaço, tempo, personagens e tarará. E no final, o cronista ele vai tecer a sua fugiu a palavra.
a sua crítica, né? Para que sirva de reflexão aos leitores. Então, por isso que é muito importante o cronista ele ser bem detalhista, ele ser bem observador, porque dentro da crônica realmente é isso que nós encontramos. Aí nós temos, nesse contexto, como a crônica é vinculada aos jornais, podemos afirmar que ela tem compromisso com a verdade, com as notícias? Explique. Vamos lá. A crônica não tem o compromisso de informar fatos reais. Então, ela vai informar fatos do cotidiano. Ela até pode ter inspiração na realidade, mas é possível que o cronista utilize a ficção ao produzir seu texto. Então, se nós iremos falar um fato que acontece dentro do dia a dia, não é 100% do que aconteceu. O cronista ele pode dar o detalhe dele, né, dentro do texto, para que esse texto chame a atenção do leitor. Até eu falo sempre para vocês a questão do título, né? Porque o título ele vamos dizer assim, ele é o percussor, ele chama o leitor, ele atrai o leitor para que ele faça a leitura, chama a atenção dele. Então, amigos e companheiros, hoje a nossa correção foi essa, página 94 a 97. Tchau, tchau e até a próxima.